Meus irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, livro de Gênesis, capítulo 3. Verso 9 e verso 10. Depois permaneça com a sua Bíblia aberta quando você sentar, porque vamos falar um pouquinho sobre queda e distorções. É o tema da palavra desta noite. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. A igreja pode sentar? Senhor, mais uma vez chegamos à tua santa, bendita e gloriosa presença. Ilumina, Senhor, a nossa mente, a mente de cada pessoa aqui presente. Ilumina a minha mente a fim de que a palavra seja ministrada segundo o teu querer. Assim, ó Deus, esconde-me por trás da tua cruz e usa-me para o louvor do teu próprio nome, pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados, o jardim do Éden era também o paraíso de Deus. Lugar onde o primeiro homem e a primeira mulher tiveram plena comunhão com o seu Criador. Uma comunhão profunda, bendita, abençoadora, tocante. Uma presença, de fato, muito especial. Uma comunhão perfeita entre o Criador e a criatura. Adão, durante o dia, segundo a Escritura, cumpria o seu dever, cultivando e guardando o jardim. Era o seu trabalho. Cultivar e guardar o jardim. Era o protetor do jardim. Conforme nos diz a Escritura no capítulo 2, verso 15. Na viração do dia, acontecia o momento de intimidade com Deus, quando Adão e Eva podiam ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Criador, ouvir a voz do Deus Supremo, do Deus que os criou, que os fez conforme a sua imagem e semelhança.
Adão e Eva ouviam a voz do Senhor. E a Escritura nos faz entender, meus amados, que essa visita do Eterno era diária. Não era algo esporádico. Era uma visita diária do Deus Criador que vinha e conversava com aqueles que por Ele foram criados. A palavra diz, o verso 8 do capítulo 3. Olhe para o verso 8, por favor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Portanto, tudo nos leva a acreditar que à tardinha, naquele momento suave do sol que já estava declinando, o Senhor vinha até o jardim para dialogar, para conversar com os seres criados por Ele. Seres perfeitos. Adão e Eva. Seres perfeitos. Não havia pecado. Não havia distorção. Ainda não havia acontecido a queda. Mas um dia, que dia terrível para Adão, para Eva e para todos nós. Um dia Adão e Eva não compareceram ao encontro. Não se apresentaram a Deus. Exatamente o que diz o verso 9 e o verso 10 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Volte para o texto. Está escrito assim: e o Senhor Deus chamou o homem, como de costume, e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Até então, Adão conversava com Deus de forma amigável, íntima. Eva, de igual modo, conversava com o Senhor, sem sentir nenhum tipo de constrangimento ou medo. Ouvi a tua voz no jardim. Tive medo. Estava nu. Percebi a minha nudez. Eva, de igual modo, se escondeu, percebendo a sua própria nudez. Tive medo, disse Adão. Certamente o mesmo medo acometeu a mente, o coração e a alma de Eva. Tive medo e me escondi. Meus amados irmãos, Adão e Eva tiveram medo por causa de sua culpa. A queda trouxe essa consequência, esse pensamento de culpa, de pecado. Algo muito errado havia acontecido. Adão caiu. Eva caiu. O primeiro casal caiu. E com o primeiro casal,
toda a raça humana. Adão era o cabeça federal da raça humana. Ele me representou ali no Éden. Eva representou a minha vida e a sua vida também. O primeiro casal ali no Éden nos representou. Então, a queda de Adão é a minha queda. A queda de Adão é a sua queda. A queda de Eva é a minha queda também. A queda de Eva é também a sua queda. Adão e Eva se esconderam porque sentiram vergonha da própria nudez. Repito, Adão e Eva se esconderam porque sentiram vergonha da própria nudez. E agora, a consciência os acusava do pecado da desobediência. Aquela consciência tranquila antes da queda, antes da desobediência, antes do pecado, nada disso sentia, muito pelo contrário. Era uma consciência santa. Por conta da desobediência, por conta da queda, a consciência agora os acusava do pecado, da desobediência. Meus amados, o pecado da desobediência levou, observem, inutilmente o primeiro casal esconder-se de Deus. Tentativa inútil, tola, boba, profundamente tola. Então, a partir da queda, algumas distorções são produzidas pelo pecado na vida de Adão, na vida de Eva, na minha vida e na sua vida. Inicialmente na vida do primeiro casal. E depois na vida de todos os demais seres humanos. Então vejamos rapidamente, irmãos, espero não demorar muito, apenas 3 fatos importantes. Há outros, mas eu quero me deter nesses 3 fatos. A queda produziu essas distorções que vamos agora, a partir de agora, analisar. Primeiro, o pecado produziu feridas na alma de Adão e na alma de Eva. Na consciência de Adão e na consciência de Eva. O pecado continua ainda produzindo feridas na consciência humana. Feridas que dilaceram a consciência humana, a alma humana, a interioridade humana. Preste atenção. Ao perceber sua nudez pela primeira vez, Adão e Eva, meus amados, deram início à arte e à técnica de se vestir. Se você olhar para o verso 7 do capítulo 3, você vai observar exatamente isso. Eles iniciaram a arte e a técnica
de se vestir. Está escrito assim no verso 7. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A pergunta é: qual foi o objetivo? Qual foi o objetivo? Eu respondo: foi exatamente a vã tentativa de imaginar que, cobrindo seus corpos nus, poderiam obter uma consciência tranquila. E a gente sabe que não é assim. Uma roupa, por mais digna que seja, não consegue cobrir a alma. Por mais bem costurada que seja, não consegue cobrir a consciência. Não consegue aliviar os traumas da alma. Não conseguem cicatrizar as feridas produzidas pelo pecado na alma do ser humano. Então foi a vã tentativa de imaginar que, cobrindo seus corpos nus, poderiam obter uma consciência tranquila. Mas eu chamo a sua atenção para algo importante, que até já falei, já mencionei, mas quero repetir. Antes de se rebelarem contra a ordem de Deus, de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia Sagrada afirma, no verso 25 de Gênesis capítulo 2, que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Esse sentimento de vergonha passou a existir exatamente depois da queda, depois do pecado, depois da desobediência, quando o Senhor disse: olha, você é livre para comer de todos os frutos, mas não coma do fruto dessa árvore, e apresentou a árvore a Adão e Eva. Vocês são livres. Adão, você é livre. Você é o Senhor do jardim. Usufrua. Eu fiz para você. Então, usufrua daquilo que eu criei para o seu bem. Agora, não coma do fruto ou da árvore que vai dar a você o conhecimento do bem e do mal. A gente sabe que Adão comeu, primeiramente Eva come, ato contínuo, entrega o fruto para Adão, e o Zé Bobão também comeu. O Manezinho também comeu. Ato contínuo. Eva come e imediatamente passa do fruto para Adão. Eu comi e o fruto é delicioso. A serpente tem razão. Nada me aconteceu. E agora o meu entendimento abriu. Esse leque se abriu. Então a serpente tinha muita razão quando disse: Deus é egoísta. Ele sabe que no momento que vocês comerem da árvore ou do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Ele. Conhecendo o bem e conhecendo o mal. Ouviram aquela voz desconhecida até então? Se dobraram
aquela voz, atenderam aquilo que a serpente disse, aquilo que o diabo disse através da serpente, o diabo usando o corpo da serpente para conversar com Adão e com Eva. Eu já disse certa ocasião que ali no Éden também aconteceu a primeira sessão espírita da história. Um ser espiritual se apossa de um corpo físico para conversar com alguém. Foi exatamente o que fez Satanás, o adversário, o diabo. Ele se utilizou do corpo da serpente para levar Eva e Adão à queda, ao pecado. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia esse sentimento de vergonha. Então, meus amados, as feridas abertas na alma pelo pecado produziram na vida do primeiro casal o sentimento de sentirem vergonha de si mesmos. Adão olha para o seu corpo nu e sente vergonha. Eva olha para o seu corpo nu e sente vergonha. O pecado, meus amados, produz tanta vergonha e abre tantas feridas na alma que as pessoas não desejam encarar o Criador e dele se escondem, seguindo exatamente o exemplo de Adão e Eva. Ouvi a tua voz no jardim. Percebi que estava nu. Senti vergonha da minha nudez e me escondi. Não é assim que acontece? O homem continua se escondendo de Deus. O homem continua se envergonhando de Deus e continua se envergonhando de si mesmo, das suas atitudes, dos seus pecados, da imoralidade, da miséria, da violência, da desonestidade, da maldade, da crueldade, da avareza, da prostituição, do adultério. E eu poderia passar a noite aqui apresentando uma lista enorme de distorções que apareceram em virtude da queda do homem. Segunda coisa, segunda verdade que eu gostaria de deixar para vocês. O pecado produz covardia. O pecado produz covardia. Acompanhe o meu raciocínio. Adão e Eva não encararam as consequências de seu pecado. Erraram, pecaram, desobedeceram, caíram. Porém, o primeiro casal não encarou as consequências do pecado cometido. E covardemente se escondem da presença de Deus. Atitude de covardia. A covardia na vida humana começa a aparecer exatamente na vida de Adão e na vida de Eva. Covardia que continua na vida de muita gente.
Mais uma vez, verso 10 do capítulo 3. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O Senhor Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem fez essa descoberta para você? Quem disse a você que você estava nu? Deixe-me dizer uma coisa, meu irmão, minha querida irmã. O pecado escancara a nudez física e moral. Escancara a nudez física, mas também escancara a nudez moral, a nudez da consciência, da alma. O pecado escancara essas coisas. Meus irmãos, a interioridade de Adão e Eva, ela estava poluída. Ela agora tornou-se poluída pelo pecado, e essa poluição mental, moral, espiritual, essa poluição impediu que tivessem coragem para encarar Deus. O pecado não permite que a gente encare a face do Deus Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma pessoa mergulhada no pecado, uma pessoa vencida pelo pecado, uma pessoa que está a serviço das trevas, não consegue encarar Deus. Se esconde de Deus. Só que há um detalhe. Os nossos primeiros pais esqueceram que ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém. Nem Adão, nem Eva, nem o príncipe deste mundo, nem o dono das trevas ou o rei das trevas. Ninguém consegue se esconder de Deus. Sabem o que Davi escreveu a esse respeito? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Observe como esta verdade é tão clara: ninguém se esconde de Deus. É claro que Adão e Eva não conheciam o Salmo 139. Não existia Davi, não existia Moisés, não existia ninguém, somente os dois. Está escrito a partir do verso 7. Verso 7. O salmista pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, assentado no sublime trono, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Até do inferno ele é dono e dele ninguém se esconde. Até o capeta pertence a ele. Todos os demônios do inferno pertencem a ele. Lutero dizia que Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali me haverá de achar a tua mão e ela me guiará. Lembram de Jonas? Não adiantou.
Eu vou lá para as bandas de Tarsis, lá na Espanha. Quem sabe me escondo de Deus e da ordem dele. Não adiantou. A tua mão me guiará, e a tua direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, eu vou caminhar para as densas trevas, e ali eu vou me esconder da presença de Deus. Sabem o que o salmista escreveu? E a luz ao redor de mim não se fará noite. Deus é luz. Ninguém esconde dele. Ninguém consegue fugir dele. Até as próprias trevas não te serão escuras. Nem o inferno, nem o capeta com a sua alma trevosa, com a sua mente desviada, com a sua perversidade, não te serão escuras as trevas. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, observem, as trevas e a luz são a mesma coisa. Coitado de Adão, coitado de Eva. Ouvi a tua voz e me escondi. Tentei fugir, tentei escapar, não adiantou. Meu querido irmão, não há lugar, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, onde Deus não esteja a nos contemplar. Aquilo que você imagina que está fazendo e ninguém vê, saiba que Deus está vendo. Não pense você que Ele não está vendo. Ele está contemplando todas as coisas. Tudo fica claro e patente aos olhos dele. Ele conhece todas as coisas, e Ele nos conhece, e mais ainda, Ele nos descortina. Ele abre a nossa vida. Salomão escreveu, meus irmãos, lá em Provérbios 15, verso 3, parte A do versículo: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Lá no seu quarto de dormir, lá no seu trabalho, na sua relação com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus colegas de escola, de faculdade, de universidade. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está vendo exatamente como as coisas estão acontecendo. Adão e Eva covardemente se esconderam e se tornaram os primeiros defensores da teologia da fuga de Deus. Teologia completamente abjeta. A teologia da fuga de Deus. Meus amados, a grande verdade é que o pecado é um tirano. O pecado degrada o ser humano. O pecado reduz o ser humano a uma vida mesquinha e covarde. O pecado é terrível. Não sei como uma pessoa que afirma que está em Cristo Jesus, que conhece a Bíblia, que frequenta uma igreja cristã, consegue conviver pacificamente com o pecado. O pecado torna a pessoa covarde. Portanto, a queda produziu a distorção da covardia. Eu me escondi do Senhor, disse Adão. Eu me escondi do Senhor, disse Eva. Em terceiro lugar, para a gente caminhar para a conclusão. O pecado produz irreverência. O pecado produz feridas da alma.
O pecado produz covardia. O ser humano é um ser covarde. O homem habitado pelo pecado, dominado pelo pecado, guiado pelo pecado, é um ser humano covarde. Mas o pecado também produz irreverência. Observe a Bíblia. Observe o capítulo 3 de Gênesis. Deus fez uma pergunta direta a Adão, objetiva, direta. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Verso 11 do capítulo 3, parte B do versículo. Você comeu daquela árvore que eu disse a você que você não a comesse? Adão não responde objetivamente, assumindo a sua culpa, reconhecendo a sua desobediência, dizendo: Senhor, eu desobedeci, eu comi. Ele não disse objetivamente: sim, eu comi, um sim vigoroso, de um ser humano digno, que reconhece o seu pecado, a sua falha. Ele não disse assim: sim, eu comi, eu desobedeci, eu agora estou em pecado, eu não ouso olhar para ti porque estou em pecado, eu não ouso estar em tua presença porque estou em pecado. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Não há afinidade entre Deus e o pecado. Não há afinidade entre o Deus santo e o pecador que não reconhece o seu pecado, que não confessa o seu pecado. Portanto, Adão, muito pelo contrário, ele não foi claro, de uma forma arrogante, irreverente. Adão se defende e culpa Deus, e culpa a esposa, e culpa Eva. Ele se defende de uma forma arrogante, irreverente. Ele culpa o Senhor. A culpa não é minha, a culpa é tua. Observe o que está escrito no verso 12, no capítulo 3. Vejam aí a arrogância e a irreverência de Adão. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Portanto, eu não sou culpado. Eu fui levado a pecar. E a culpa não é minha, a culpa é tua e a culpa é da mulher que me deste como companheira idônea. Aí acontece o pecado da transferência. A gente faz a mesma coisa. A gente fica transferindo. A culpa não é minha, a culpa ela é do meu pai, da minha mãe. Meu pai foi isso, foi aquilo, foi assado. A gente vai transferindo a culpa. A culpa é do meu pastor, a culpa é do conselho da igreja, a culpa é da irmandade, é da comunidade. A culpa não é minha. A culpa é do sistema, a culpa é da sociedade, a culpa é dos outros, a culpa não é minha. Quando Deus perguntou a Eva, ela jogou a culpa para a serpente. Não assume também. Ela jogou a culpa para a serpente. Está lá no verso 13 do capítulo 3. A serpente me enganou. O inferno me enganou. Aquele homem de uma fala mansa
me enganou, por isso eu fui para a cama com ele no motel. Não é assim? Aquela mulher faceira, bonita, cheirosa, atraente, envolvente, ela me enganou. E eu saí com ela. Eu fui para o motel. E dormi com ela, ou fiquei com ela. Fora do casamento. Até porque o casado não vai para motel, que ali é antro de prostituição. Motel, segundo o que nós conhecemos na cultura brasileira. A serpente me enganou e eu comi. Então, meus amados, Adão e Eva não assumiram a culpa. Não assumiram a culpa. Adão e Eva não admitiram que perderam o rumo. Senhor, eu perdi o norte. O Senhor apontou para a vida da gente o norte. Usufrua de tudo. Agora não se dirija àquela árvore. É o teste da obediência. Não vá para lá. O Senhor deu o norte. O Senhor deu o rumo. O Senhor apresentou o caminho. Saia desse caminho. Esse caminho vai conduzir vocês à queda. O norte é aqui. Não é ali. Quantas pessoas, meus amados, que optam pela atitude de Adão e Eva e culpam a Deus ou outras pessoas pelos seus fracassos, pelos seus medos, pelas suas neuroses, pelas suas decepções e pelos seus próprios pecados, sempre transferindo. Eu sou neurótico porque meus pais me fizeram assim, ou eles me conduziram por esse caminho da neurose. A sociedade, o meio. A palavra de Deus no livro de Lamentações. Se você abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 39, observe o que diz a Bíblia. A palavra diz que o homem deve se queixar dos seus próprios pecados, da sua própria desobediência, do seu próprio caminho torto. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos de 2 a 4. Paulo escreveu assim: os seres humanos serão egoístas. Isso é tudo a partir da queda. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, presunçosos, orgulhosos, se achando o rei da cocada preta, se achando melhor do que os outros, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é o que a gente vê na sociedade, o sistema hoje? Exatamente o que Paulo mostra aqui, a irreverência humana, a irreverência do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, tornou-se um ser profundamente irreverente. Zombam de Deus, da igreja de Deus, do evangelho de Deus, da palavra de Deus, zombam do povo de Deus,
zombam do caminho de Deus, zombam da vida piedosa, até dentro da igreja. Esse sujeito quer ser mais santo do que os outros. Atrevidos, irreverentes. Então, meus amados, a grande verdade é que o pecado tornou o coração do homem um depósito de toda sorte de distorção. A queda tornou o coração do homem um depósito mal cheiroso de toda sorte de distorção. A queda criou a distorção da irreverência. E eu fico tão triste quando eu vejo a irreverência dentro da igreja. Alguém louvando a Deus e outra pessoa conversando. Deus está presente? Estou nem aí. Alguém pregando e uma pessoa brincando. Estou nem aí. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Que não põe no coração do homem um temor reverente a Deus, a sua presença, a sua palavra. A sua presença que preenche todas as coisas. E a presença dele está aqui. Louvado seja o Senhor para sempre. Eu quero caminhar para a conclusão. Como resultado da desobediência, Adão e Eva sofreram uma sanção. Eles foram expulsos do jardim do Éden, conforme Gênesis 3, 23. Foram expulsos daquele lugar especial. Maravilhoso. Ali eles ouviam a voz de Deus. Eles cuidavam do jardim. Guardavam o jardim. Era um lugar delicioso. Belíssimo. Até hoje está encoberto aos olhos humanos. Porém, não podemos esquecer que o magistral amor de Deus entrou em ação antes da expulsão. Que Deus maravilhoso! Que Deus é esse? O cara pecou, desobedeceu, caiu. A mulher pecou, desobedeceu, caiu. E entra em ação o magistral amor de Deus antes da expulsão. Por favor, olhe para o verso 7 do capítulo 3. Eles costuraram aquela coisa lá de figueira, tentando encobrir a nudez. Veja o que o Senhor diz aí, capítulo 3, verso 21, desculpem, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles. Roupas de peles. Não folha de figueira. Roupas de peles, com as quais vestiu Adão e Eva. Dois pecadores arrogantes, mentirosos, covardes, agora cheio de feridas na alma, na consciência. O Senhor se dirige a eles e o Senhor os vestiu. Então, meus amados, o Senhor os despiu dos trajes frágeis, feitos com folhas de figueira, conforme diz o verso 7 do capítulo 3. E os vestiu com roupas, observem, com roupas confeccionadas pelas próprias mãos de Deus. Que costureiro maravilhoso. Ele construiu, ou melhor, ele costurou. Usando uma linguagem figurada. Ele costurou as roupas de Adão e Eva. Qual o objetivo?
Eles iam sair do jardim do Éden. E agora eles poderiam enfrentar uma terra inóspita e amaldiçoada. E agora, protegidos fisicamente, podiam, em fadigas, obter o sustento da terra, conforme diz o verso 17 do capítulo 3. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algo especial. As roupas feitas com a pele de um animal inocente. Volto a repetir. As roupas feitas, aquelas roupas foram feitas com a pele de um animal inocente, que foi morto para Adão e Eva voltassem a ter comunhão com o Senhor. O animal simbolicamente apontava para Jesus Cristo. Aquele animal que morreu para vestir Adão e Eva apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus que na cruz morreu pelos nossos pecados e veste a nossa alma com a justiça do céu. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em folhas de figueira não há sangue derramado. Quando Adão e Eva costuraram aquela roupa frágil, ali não há sangue derramado. Então o Senhor pega um animal inocente, que já apontava para o Calvário, já apontava para o Cordeiro de Deus. Então fica claro para nós, pelo menos 3 verdades para concluir. Primeiro, na cruz do Calvário, o Cordeiro perfeito de Deus derramou seu sangue para sarar as feridas da nossa alma. É somente através do sangue do Cordeiro que as feridas da alma são saradas, são curadas. Em segundo lugar, o reconhecimento de que Jesus morreu pelos nossos pecados nos liberta da covardia de fugir de Deus. Em Cristo Jesus, eu posso me aproximar do Santo. Eu não preciso mais desse sentimento de covardia. O Senhor Jesus pagou o preço lá na cruz. E agora, sem nenhum medo, eu posso me aproximar de Deus, mediante a morte vicária de Jesus. A morte do Senhor nos libertou para sempre do pecado ou da tentativa de fugir de Deus, dessa covardia. Em terceiro lugar, a morte de Jesus fez algo fantástico, ainda mais. A morte de Cristo nos devolveu o temor reverente. E não para ainda, não para aí. E mais ainda, mediante a morte de Jesus no Calvário, o Senhor reabriu o caminho para a árvore da vida. Lembram? Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava guardada. Na cruz do Calvário, o Senhor reabriu para a minha vida e para a sua vida o caminho da árvore da vida. E a árvore da vida é Jesus de Nazaré. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 14.
está escrito assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. A minha alma foi lavada pelo sangue de Jesus vertido na cruz. E mediante a sua morte, mediante o seu sacrifício, mediante o sangue derramado, o Senhor me deu o direito de voltar para a árvore da vida, ou para o caminho da árvore da vida. Meus amados, o que o pecado fechou lá no Éden, o pecado fechou o caminho para a árvore da vida. O que o pecado, que a queda fechou lá no jardim do Éden, Jesus reabriu com a sua morte e a sua ressurreição. Louvado seja o seu nome para sempre. Você pode dizer amém, meu irmão? Aquilo que o pecado fechou no Calvário, o amado Filho de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, ele, com a sua morte e ressurreição, abriu o caminho da vida. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique em pé, meu irmão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite aprendemos de uma forma tão clara, inequívoca, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário reabriu para nós o caminho para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, porque o sacrifício do Senhor Jesus tirou de nós a covardia de nos afastarmos de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz cicatrizou a nossa alma para todo sempre. Portanto, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.